Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de Língua Portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre o panfleto turístico. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nosso intérprete Natan. Tudo bem, Natan? Vamos lá? Nossos objetivos: ler e interpretar folhetos turísticos, introduzir a compreensão sobre a função dos modos e tempos verbais, produzir um folheto turístico com base na sua região. Você já leu um folheto turístico? Sabe para que serve? Que informações ele contém? Já observou que há linguagem verbal, palavras, e não verbal, as imagens nesses textos? Se você fosse convidado a fazer uma viagem para um lugar que você ainda não conhece, você faria uma pesquisa sobre o lugar? Se sim, sobre o que você pesquisaria? Então, fica aqui essas questões para você pensar. O folheto turístico é um texto que circula no campo jornalístico, nas esferas comercial e publicitária, que visa convencer os seus interlocutores, que são turistas, de que produto as atrações turísticas é necessário. Então serve ali como um guia turístico para você descobrir melhor o lugar, a região que você deseja conhecer e visitar. São textos que geralmente usam imagens apelativas, ou seja, que chamam a atenção, e possuem características como o uso de adjetivos, qualidades, claro, qualificando ali, caracterizando o lugar que o turista deseja conhecer. E os verbos com caráter persuasivo e convidativo. Vamos aqui para a primeira atividade? Observe aqui, olha, esse folheto turístico. Analise a imagem e responda quais informações esse folheto apresenta. Olha bem aqui, o que ele está apresentando de informação? Pensa um pouquinho que eu volto já comentando essa questão com você. E então, estudantes, observaram bem aqui esse folheto turístico? Perceba, aqui ó, região serrana do Paraná em destaque no alto do folheto, com letras maiores, é o título que tem o nome do local que se deseja visitar. Nós temos aqui uma frase, olha, uma viagem fascinante, olha o adjetivo fascinante, uma frase apelativa, convidativa, para que você realmente sinta o desejo de conhecer esse lugar. E aqui, ó, imagens do local também. Perceba que todo o folheto, a frase, o título, as imagens dos locais turísticos, hotéis, são apelativos para que o leitor turista deseje, né, tenha vontade de conhecer este local. Vamos aqui a este texto, ó. Uma notícia: Brasil registra 27% de crescimento nas buscas globais por viagens para 2020. Pesquisa anual realizada pelo Skyscanner mostra Brasil como top 3 entre
destinos emergentes no mundo. Então veja essa notícia como o brasileiro ele gosta e procura, né? Faz pesquisas de viagem. Vamos então para a segunda atividade? De acordo com o seu conhecimento de mundo e suas experiências fílmicas e midiáticas, filmes através das mídias, séries ou até locais que você tenha visitado também. Como o Brasil é visto pelos turistas estrangeiros, como você acha que os turistas lá fora percebem aqui o nosso país? Reflita sobre isso e escreva um parágrafo. Você provavelmente já tenha ouvido falar de como o brasileiro percebe o nosso país. Reflete um pouquinho aí que eu volto já já para nós comentarmos essa questão também. Então, como será que o Brasil é visto lá fora? Muitas vezes o país é visto como um lugar de belas praias, sim, isso é divulgado também. O país do futebol, do carnaval, o elemento exótico por ser um país tropical, está presente no imaginário estrangeiro. Alguns chegam aqui e se surpreendem com o fato de não encontrarem indígenas estereotipados em cidades desenvolvidas. Então, por Brasil ter um histórico de país tropical, de ter também um histórico indígena, algumas pessoas lá fora podem pensar, né, os estrangeiros, que aqui tem somente índios, ou então só carnaval, ou então só praias, mas não, né? As pessoas vêm aqui e se assustam até se deparam que nós temos aqui as cidades, né, as metrópoles, empresas desenvolvidas como em qualquer outro país do mundo. Vamos para a terceira atividade? Observe aqui o mapa, olha, observe que este mapa poderia perfeitamente compor um folheto turístico, sim, porque tem as regiões aqui e as principais atrações de cada região. De acordo com ele, o que cada uma das regiões do Brasil pode oferecer como atração turística? Vai entrar agora o seu conhecimento geográfico. Então, segundo aqui o mapa, cada região oferece o que como atração turística? Vamos pesquisar um pouquinho, veja lá o mapa e nós voltamos já já para responder essa questão aqui sobre o que cada região tem de principal atração turística. Eu volto já já.
e então pesquisou as regiões e o que cada região tem de atração turística. Vamos lá então? No norte do país, a fauna e a flora, a exuberância da floresta. Então tem muita questão do verde, das matas no norte. No nordeste nós temos centros históricos, culturas afro-brasileira, sol e a praia, obviamente. No centro-oeste, animais silvestres, arquitetura também, é um ponto turístico forte, e o cerrado. No sudeste, a culinária, grandes centros urbanos, percursos históricos e praias. E aqui na região sul, o clima é diferenciado, né? Geralmente mais frio, inverno, parques, cidades desenvolvidas. Então, o nosso país ele é rico, cada região do nosso país tem atrações turísticas diferentes. Observe agora este panfleto turístico. Veja bem, né, que ele traz aqui hotéis, atrações turísticas, ó, o próprio título, região serrana do Paraná, região centro, Amocentro da Cantuquiriguaçu, nome bem diferente. Então aqui mostra as serras. Observe bem essa imagem aqui, ó, que é um panfleto turístico bem completo com bastantes informações. Vamos para a próxima atividade em relação ao folheto. Localize os verbos no texto abaixo e escreva sobre como eles estão conjugados. Pense no tempo e modo verbal. Lembrando aqui rapidinho, né? Verbo, geralmente, palavra que expressa ação, estado, ação da natureza, que a gente chama fenômeno da natureza. Tempo verbal, né? Vamos lembrar, presente, pretérito, futuro. Modo verbal, o verbo, ele também, além de... é uma classe super importante. Além de expressar o tempo, ele também expressa o modo em que a ação acontece. Se você fala algo que é uma certeza, uma afirmação, se é uma incerteza, ou se de repente é uma ordem, cada modo verbal se expressa de forma diferente. Então vamos ler aqui. Aventura. Os caminhos naturais intermunicipais entre matas e trilhas nos levam a conhecer verdadeiros tesouros do turismo de aventura, como rally, rapel, ciclismo, canoagem, grandes caminhadas, escalamento e rafting. Então vamos aqui, perceba então quais são os verbos, em que tempo e modo eles estão conjugados. Pensa lá que eu volto já já comentando essas questões. Então, estudantes, vamos lá? Localizando, então, os verbos no texto. Levam e conhecer. Levam, o verbo conjugado na terceira pessoa no tempo presente do indicativo. Terceira pessoa, professora. Sim, vamos relembrar pronomes pessoais? Primeira pessoa, eu, tu, ele, do singular. Plural, primeira pessoa. Nós, vós, eles ou elas. Eles ou elas levam. Terceira pessoa do plural. Tempo presente, o agora. Modo indicativo, é um modo que expressa uma afirmação, uma certeza. Então aqui, como eu tenho uma afirmação, modo indicativo.
O verbo conhecer está no modo infinitivo. Esse verbo ele se chama infinitivo porque ele não está conjugado. Segunda conjugação. Como assim, professora? Segunda conjugação. Nós temos 3 conjugações verbais. As primeiras são os verbos que terminam com ar, amar, falar, cantar. Segunda conjugação, terminam com er, fazer, ler, escrever. Terceira conjugação, rir, sentir, sair. Por isso que ele é um verbo de segunda conjugação, por sua terminação em er. Vamos continuando aqui aos modos verbais. Em língua portuguesa, temos 3 modos verbais. O indicativo, como o nome já diz, ele indica uma afirmação, um fato como certo, uma certeza. O subjuntivo, contrário disso, ele indica uma incerteza, uma possibilidade. E o imperativo, ele indica uma ordem, um pedido, um desejo. Por isso que ele também é muito usado em panfletos turísticos, né? Venha conhecer, olha o apelo, né? O pedido imperativo. Alguns estudiosos também consideram o particípio, o gerúndio e o infinitivo como modos verbais. Então, particípio é aquele modo verbal em que a ação está concluída. Gerúndio é uma ação ainda em andamento. Infinitivo, como a gente viu anteriormente, é o verbo sem estar conjugado, que termina com ar, ir. Mas para que serve saber sobre os modos verbais? Os modos verbais influenciam na finalidade do texto? Muito. Os verbos expressam, como a gente viu, se aquele texto ele está escrito são afirmações, uma certeza, ou se ele está dando uma ordem, um comando, ou aquele verbo, né, expressa uma dúvida, uma possibilidade. Por isso que é importante nós conhecermos ali, sabermos interpretar o modo verbal. Vamos para a atividade 5? Classifique os verbos destacados em indicativo, veja se o verbo expressa uma certeza, indicativo. Subjuntivo, se o verbo expressa uma incerteza, uma possibilidade, subjuntivo. E o imperativo, se o verbo expressa uma ordem, um pedido, desejo ou até apelo. Vamos fazer o exercício aqui, eu volto já já comentando as questões com vocês. E então, localizaram ali os modos verbais aqui, que cada verbo expressa nas orações? Venha, olha a letra A, venha visitar a região serrana, está te fazendo um convite, um pedido, um modo imperativo, ó, que expressa uma ordem, um convite, uma orientação ou até mesmo uma imposição. Visite a região serrana, também ó, um pedido, um apelo, imperativo, modo imperativo. Se você visitasse, perceba, ó, visitasse, se você visitasse a região serrana, é uma certeza? Não, uma possibilidade, não se arrependeria. O modo subjuntivo, que indica aqui uma dúvida, uma possibilidade. Você visitou a região serrana? Aqui o indicativo, ele está fazendo uma pergunta, porém, essa pergunta de forma afirmativa. Então, indicativo, um fato como certo. Vamos para a sexta atividade? Quantos e quais são os tempos
verbais do modo indicativo? Quais são e quantos são será? Pesquisa aí, dá uma olhadinha aí que eu volto já já comentando essa questão com você. Então, estudantes, quais são os tempos verbais do modo indicativo? Quantos são? Olha aqui, no modo indicativo temos 6 tempos verbais, e é isso mesmo. Quando eu falo em tempo verbal, eu falo de presente, pretérito e futuro. São eles o presente, pretérito, eu tenho 3 tipos de pretérito: perfeito, ação concluída, vamos pensar no mais recente; pretérito imperfeito, que dá a ideia de ação não concluída, de um hábito no passado; pretérito mais que perfeito, é uma ação que acontece no passado antes de outra ação também no passado. O futuro do presente, aquele que você vai pensar, né, que vai acontecer ainda, ou amanhã, ou daqui a pouco, é o futuro. E o futuro do pretérito, ação que aconteceria, lembra que você estudou lá com o professor? Indica uma possibilidade: eu viajaria se pudesse, ou até uma intenção, né? Você me faria um favor? Futuro do pretérito. O tempo verbal localiza a ação no tempo do acontecimento. Então, o verbo, além dele indicar a pessoa que está falando, o modo com que está falando, ele também indica o tempo verbal. Veja a importância dessa classe gramatical. Sugestão de atividade para vocês. Reflita sobre a cidade ou região de onde você vive. O que ela tem de atrativo turístico? Quais são seus lugares agradáveis? Mesmo que seja apenas uma praça ou um parque, elabore um folheto turístico, convidando as pessoas a conhecerem este lugar. Lembra, você deve usar a linguagem verbal e não verbal, pode usar imagens, fotos, até mesmo desenho sobre alguns locais, algumas atrações da sua cidade. Lembre-se de usar os modos verbais adequadamente. Lembra os verbos, as frases apelativas, convidativas, e linguagem verbal e não verbal, como eu comentei, imagens e escrita, frases curtas também. Se quiser, faça de forma de desenho, recorte de imagens, compartilhe com seus colegas e professores. O que aprendemos neste vídeo? O folheto turístico é um texto com a finalidade de convencer seus interlocutores, os leitores, os turistas, a visitarem atrativos turísticos. É constituído de linguagem verbal e não verbal. Os modos verbais e suas conjugações têm importância quanto à finalidade de uma produção textual. Neste vídeo nós falamos sobre folhetos turísticos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!